Mão aí, quem souber o significado. É um nome bem estranho, né? Assim que quase a gente não ouve. Mas a assídia, vou trazer aqui para vocês. A assídia, ela é tão corrosiva quanto o elemento ácido. A assídia, que significa a falta de cuidado, um estado de apatia, profunda tristeza e melancolia, que vai além da simples preguiça, envolvendo desinteresse pelo bem espiritual e pelos deveres. Conhecida também como preguiça espiritual. A assídia foi um dos 7 pecados capitais na teologia cristã e associada à depressão moderna, caracterizando-se pela indiferença, falta de vontade e incapacidade de encontrar ou agir. E é algo que nós temos vivido esse tempo. Nós também podemos dizer sobre a mornidão. O nosso texto base dessa noite é Apocalipse 3, 15 e 16. Glória a Deus. Vamos ler juntos. Apocalipse 3, 15. Conhecemos as suas obras, que vocês não é frio e nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio, nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Misericórdia, né? Gente, eu não quero ser vomitada, não. Está repreendido. Esse texto aqui é o coração da assídia. Ele tem se tornado um mal do nosso tempo. A assídia, ela tem se tornado um mal do nosso tempo. Nós temos sido abatidos, né? Estamos apáticos por causa desse sentimento, né? Dessa mornidão que nós estamos vivendo. A assídia, ela tem uma ação sutil, ela é silenciosa, muitas vezes passa até despercebida em nosso meio. A assídia, ela não nos impede de agir, nós estamos ali agindo, nós estamos fazendo as coisas para o Senhor, nós estamos ativas, nós estamos buscando, tentando, mas sempre parece que tem alguma barreira que nos impede de alcançar algo mais além. E a assídia, ela age dessa forma. Amém? A assídia também ela é relacionada na Bíblia não fala diretamente a palavra assídia, mas vemos os sintomas agindo dentro dessa narrativa. Dentro da Bíblia, a gente já consegue ver algumas pessoas que foram impactadas pela assídia ou paralisadas. A assídia, ela cria uma indiferença entre o Criador e a criação. A assídia é um veneno que envenena a alma, que nos impede de responder o convite de Mateus 11, 28, que diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. A assídia, ela nos impede até de chegar ao Senhor, porque a Bíblia diz: venham a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados. A pessoa que está cansada não consegue nem dar o passo, né? Está ali a luz no fim do túnel, se eu chegar lá, eu consigo mudar a minha vida, mudar a minha história. Só que a assídia, ela te impede, né? Te dá um sentimento de incapacidade ao ponto de eu não consigo andar até lá. Eu não consigo alcançar esse lugar, né? O Senhor está me chamando, eu estou cansada, eu estou sobrecarregada, e eu não consigo alcançar Ele, pegar na mão dele, eu não consigo, eu não sou capaz. E esse é o sentimento. A assídia, ela é algo profundo, não é algo que está... É físico, eu só estou cansada hoje porque eu trabalhei muito. Mas é um cansaço que a gente que não tem fim. Um cansaço, eu dormi, eu acordei e já acordo pela manhã exausta, cansada, sobrecarregada. Meu Deus, eu estou indo trabalhar e eu dormi cedo, mas eu acordei exausta hoje. A assídia, ela é algo da sua alma, que está no profundo da sua alma. A assídia também pode ser dita como se a pessoa estivesse dormindo.
O tempo está passando e você está dormindo. As coisas estão acontecendo, você não consegue ver porque você está dormindo. E se você estiver dormindo, o tempo vai passando e você continua no mesmo lugar, do mesmo jeito. Misericórdia. Olhando para a história da Bíblia, lá em Mateus 25, temos as 10 virgens que tinham as sãs, as insensatas. As sãs, elas foram zelosas com o Senhor. Já as insensatas, nós já vemos ali o sintoma da assídia, da mornidão, da falta de zelo com as coisas que é importante. As sãs, elas tiveram o zelo de levar azeite extra. Elas tiveram um cuidado, elas estavam preparadas. Elas pensaram, nossa, se faltar esse, eu estou levando mais. Já as insensatas, não. Elas queriam encontrar o noivo, mas elas não se prepararam. Elas não tiveram o zelo para encontrar com o noivo. Por isso que elas ficaram no lado de fora. Elas não conseguiram entrar. Quando elas chegaram, a porta já estava fechada. Em misericórdia. Que o Senhor venha nos ajudar a ser pessoas como as sãs, pessoas preparadas, pessoas que não são levadas pelo vento, porque está dormindo, porque está morno, não consegue sentir. Amém? A assídia, ela não é falta de ação. Ela não é falta de ação. Quantas pessoas estão na casa do Senhor ativamente, servindo no louvor, servindo na House Mix, no Kids, em vários ministérios ativos, mas elas estão distante do Senhor. Elas são as pessoas que estão dormindo, elas estão agindo, mas elas estão adormecidas espiritualmente. E não é isso o desejo do coração de Deus para nós. O nosso coração tem que estar conectado com o dele. Nós temos que tirar as escamas dos nossos olhos e enxergar a face do nosso Deus. Nós precisamos estar vigilante o tempo todo. A assídia também é uma mornidão espiritual, uma recusa em si, que se possui. É uma recusa, a pessoa não aceita. A pessoa que está com o sentimento da assídia, ela não consegue reconhecer o sacrifício de Deus na cruz. É uma ingratidão a Deus. O Senhor está ali, né? Trouxe vida para nós. E a pessoa, ela está servindo, mas ela não consegue experimentar da graça. Não consegue viver uma vida ativa na fé. Como eu disse, não é falta de serviço, mas é de relacionamento com o Senhor. Ela se recusa a servir com fervor. E eu acredito que cada um de nós aqui neste lugar conhece alguma pessoa que tem exatamente esses sintomas. Se no caso não for uma de nós. Misericórdia. A assídia, ela também faz odiar o que temos e desejar o que não temos. Vemos a história de Davi e Betseba. É um exemplo bem legal. Davi, ele era para estar na guerra. Ele era um rei, mas ele era para estar na guerra. E tudo que ele estava ali aproveitando, o conforto do templo. E ao chegar naquela janela, o que ele se depara? Então, a falta de propósito, ela deixou Davi vulnerável ao pecado. Quantos de nós deixamos de ir ao culto? Não vou ao culto hoje. E nessa não ida ao culto, te faz cair em algo específico. Que você se esforçou tanto para lutar. O desânimo da falta de propósito, de não conseguir enxergar, ela te deixa totalmente vulnerável ao pecado. E é dessa forma que muitos de nós temos vivido na igreja. O pastor Domingo trouxe um exemplo de um pastor que a igreja dele é a maior, né, que existia, 800 mil, né,
membros e só 3 deles, se Jesus voltasse, seria salvo. Pessoas totalmente adormecidas, servindo ativas, mas adormecidas espiritualmente. E isso é muito sério. Como o texto diz, seria bom se você fosse morno, se você fosse frio ou quente, mas tu não é nenhum dos dois, tu é morno. Então eu vou vomitar você. Imagine você estar diante de Deus e ser rejeitado porque você foi uma pessoa morna, uma pessoa que não estava adormecida, uma pessoa que estava com a preguiça, uma preguiça que você não conseguia nem buscar ao Senhor um momento de relacionamento, devoção ao Senhor, entrar no seu quarto. Talvez muitos aqui têm muito tempo que não derramam uma lágrima diante de Deus. Lágrimas são poderosas, lágrimas são curativas. Nós precisamos despertar. E claramente nós conseguimos ver quão próximo está a vinda do nosso Senhor. Quantos sinais têm acontecido. E nós precisamos buscar esse lugar de arrependimento. Se Davi tivesse ido à guerra, ele não teria caído. Gente, ele estaria ali guerreando de boa. Cometeu um pecado, depois outro, matou o marido da mulher. Você peca uma vez, é certeza que tu cai no fundo do poço. Gente, depois dessa situação, Davi foi para o fundo do poço. O quanto aquela ação dele gerou um estrago grandioso na família de Davi. Então, nós não podemos deixar a falta de propósito. Porque a falta de propósito nos deixa vulnerável ao pecado. E nós precisamos ter zelo às coisas do Senhor. Nós estamos vulneráveis, fracos, com um sentimento gritante de incapacidade. A falta de zelo pela presença, pelo momento de intimidade com o Senhor. Cada dia mais nós temos nos distanciado de Deus e nos aproximado do mundo. E nós usamos uma placa na nossa cabeça dizendo crente, uma máscara. E aí põe uma máscara em cima da máscara, quando vai ver você está cheio de máscaras, escondendo os seus erros, escondendo o seu caráter totalmente corrompido pelo pecado. Sendo que a palavra de Deus diz que nós precisamos ser fervorosos no Espírito. Lá em Romanos 12, 11 diz que nós devemos ser fervorosos no Espírito. E nós estamos sendo mornos, apáticos, com falta de zelo pela presença, pelas coisas do Senhor. Nós estamos sendo imprudentes, irresponsáveis com aquilo que o Senhor já nos entregou em nossas mãos. O Senhor quer que nós sejamos um vaso de barro, não rachado, mas com um conteúdo valioso dentro, que Ele mesmo botou dentro. E o Senhor está chamando filhos maduros, porque o Senhor quer entregar coisas valiosas na mão de cada um de nós que estamos aqui essa noite. A acidia é o oposto de discipulado vivo. Um discipulado vivo, meu Deus. Muita coisa vem à luz, um caráter transformado. Parece que a pessoa estava no fundo do poço, vem cá, vai puxando, né? Do fundo do poço. Vai ajudando a pessoa
a caminhar pelo caminho correto novamente. Vai ajudando a tirar os espinhos que a vida foi botando no nosso coração. O coração de pedra é substituído por um coração latente, com vida. A assidia é o oposto de comunhão. Uma comunhão saudável. Uma pessoa com assidia, ela é como se fosse uma pessoa doente. É uma pessoa doente. Apática, sem ânimo, cansada, abatida, sem força para sair da sua cama para vir ao culto. Sem força para viver uma vida saudável, porque a apatia ela não é só sobre o ambiente da fé ou igreja, mas da sua vida pessoal também. A falta de propósito também é na sua vida pessoal, onde você não consegue romper em nenhuma área, paralisou total. Aonde os seus interesses estão nas coisas do mundo, os seus olhos não conseguem ver esperança no Senhor. Aquela palavra de salvação que você recebeu no início da sua caminhada foi roubada por Satanás pela sua falta de vigilância. E as escamas que outra hora o Senhor removia da sua visão, foi posta novamente. E você está cego, incapaz de enxergar, de viver uma vida plena no Senhor. Uma vida fervorosa em amor e devoção ao Senhor. Uma vida fervorosa com o Espírito Santo. Essa é uma palavra que serve como para a gente jovem, como para os nossos pais. Os nossos pais que nesse momento estão em casa, que também perderam o ânimo na caminhada. Que dizem, essas coisas é coisa de jovem. Depois que nós amadurecemos, a gente entende que não precisa disso tudo. Engano de Satanás, gente. É para a gente viver uma vida fervorosa no Espírito Santo. É estar diante do altar ali e todos os dias botar a lenha e todos os dias contemplar a bondade do Senhor em relacionamento. É fechar os seus olhos. Eu estou aqui na rotina, Deus, mas o Senhor está aqui comigo e eu estou aqui com o Senhor, estou disponível. Eu quero viver uma vida fervorosa e que esse venha a ser o desejo do nosso coração. Alguns sintomas da assidia: tédio para orar, deixar de perseverar, dúvida da sua autenticidade e da vocação, falta de coragem, sequidão espiritual, inveja, tomar decisões precipitadas, perda do sentido da vida, depressão e tendência ao suicídio. Nós chegamos lindas e arrumadas, lindos e arrumados, cheirosos ao culto. Mas dentro de nós está uma bagunça. O louvor está aqui fervoroso e a irmã está caindo ali, está pulando ali. E nós estamos, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Tanto problema na minha vida. Eu não consigo sentir o que essa pessoa está sentindo. O que ela está sentindo? Eu estou aqui no mesmo lugar que ela. E eu não estou sentindo a mesma coisa. Acho que ela está inventando. Misericórdia. Tem condição, não? Olha como ela está feliz. O que ela está vendo que eu não estou vendo? Dentro de si, dentro da sua mente, uma bagunça, uma vontade de desistir. Vem até os sentimentos suicidas, misericórdia. Nós somos filhos preciosos do Senhor. O Senhor nos deu a vida e a vida é preciosa. A vida ela é preciosa, a vida é linda para ser vivida. E quando nós estamos mornos, dormindo na fé, por falta de vigilância da nossa parte, nós somos totalmente preenchidos com esses males. Depressão, tudo, gente, tudo na vida. Uma ação, ela tem um sintoma. A falta de paternidade, ela tem os sintomas dela.
a rejeição tem os sintomas dela também. Que pode ser até doença, depressão, ansiedade. Eu falo, meu Deus, eu estou assim, tão depressiva, estou tão triste, não vejo mais sentido na vida. Se for investigar, é a falta de paternidade, é a rejeição presente. Ou a assédio, a mornidão. De uma pessoa que outra hora era uma salva, tinha convicção da sua salvação, e depois perdeu totalmente o ânimo, a certeza daquilo que o Senhor já prometeu. Compartilhar essa palavra é muito, muito, muito importante para mim. Porque eu vivi 2 anos na assédio. Fico até emocionada em compartilhar. Mas numa frieza espiritual, no desânimo espiritual, uma vida totalmente sem esperança. Eu chegava e sentava aí e perguntava, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Eu não consigo sentir, eu não consigo tocar, o que está acontecendo? Chegava uma conferência, chegava um evento, eu avivava, meu Deus, eita glória, agora vai fluir, agora vai romper, agora vai dar certo. E não, gente, passava uns dias, meses, aquele fogo sumia, aquela esperança de que tudo iria ficar bem, sumia. Então, quando eu entendi que eu estava nessa situação, eu nem sabia o que significava esse dia. E eu falei, meu Deus, que é isso? Eu vou aqui pesquisar um pouco, estudar como é. E essa mornidão que muitos de nós estamos vivendo. Um coração distante do Senhor. Uma vida sem esperança. Uma vontade de abandonar tudo. Quando os nossos olhos não estão no Senhor, Ele está em outro lugar, não é verdade? Talvez os seus olhos estejam em relacionamentos vazios, amizades vazias, propósitos vazios, coisas que te deixam totalmente distante daquilo que o Senhor preparou para você. E o Senhor, Ele deixou tudo prometidinho aqui nessa palavra, nesse livrinho, bem bonitinho, ó. Tá tudo aqui dentro. Palavras de vida, palavras de esperança, palavra de um futuro certo. Tá tudo na palavra do Senhor. Ele nos deixou palavras de vida, palavras de propósito. Ele quer nos guiar por um caminho bom. E as nossas escolhas imaturas, irresponsáveis, nos deixam cada dia mais distante do Senhor. O Senhor quer nos tornar pessoas maduras. Ai, eu ouvi esses dias, essa semana. Ai, mas eu só tenho tal idade. É normal eu me comportar assim. E eu, não é. É normal uma pessoa que não tem acesso a tudo que você tem. É normal uma pessoa com carências, com pessoas que não têm acesso à cura, à restauração. Mas o povo de Deus, ele tem acesso a um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que restaura. E quando nós entendemos qual é o propósito de Deus, nós nos tornamos maduros, sim. Então, nós precisamos buscar entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida, mas nos arrepender, porque a assídia é um pecado. É mais um pecado que nos distancia do Senhor. É mais um pecado como a imoralidade sexual,
É mais um pecado como a fofoca, como a mentira. E nós precisamos nos arrepender. Rasgar o nosso coração diante de Deus e pedir perdão. Nos humilhar, nos diminuir. Não ser pessoas com ego elevado, com a sua autossuficiência, como se não precisasse de ninguém. Todos os dias nós temos que lutar contra esse sentimento de frieza, de mornidão. É buscar, é botar lenha na fogueira para que ela esteja ali constantemente em chamas, pegando fogo, nosso coração ansiando, mas pelo Senhor. É algo contínuo, todos os dias. Ter esse anseio até no dia do cansaço, da exaustão. Até o dia que você falar assim, eu não dou conta mais, Senhor. Mas eu te amo, eu estou aqui. E o Senhor me ajude. Porque vai ter esses dias mesmo. Deus nos dá a escolha de viver a vida. Mas a assídia é a escolha de não escolher e permanecer na paralisia. Quantos de nós... Gente, tem muita gente aqui. Alguns líderes, né? E eu acredito que o Senhor tem esse propósito para cada um de nós. Cuidar de pessoas, amar pessoas, amar o que Ele ama. Mas pela nossa imaturidade, por nós não conseguimos enxergar o propósito do Senhor em nossas vidas, nós estamos deixando o tempo passar, e o tempo está passando, e nós estamos perdendo, cada dia mais nos paralisando, deixando de alcançar os sonhos de Deus para nossas vidas. Em Ezequiel 18:32 diz que quem não tem prazer na morte, que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Põe aí para mim Ezequiel 18:32, Gleice, por favor. Pois não me agrada a morte de ninguém. A palavra do soberano, Senhor, arrependam-se e vivam. Essa é a palavra de vida do Senhor para nós. O Senhor quer que nós sejamos cheios de vida, de ânimo. A palavra de Deus diz que os jovens são fortes. Por isso que Ele deixou algumas coisas para nós cuidarmos, né? E nós somos fortes, nós somos corajosos, ousados. E isso tem que fazer parte da nossa identidade. Quando eu entendi que eu estava vivendo uma vida paralisada, mornidão, eu não tinha esperança, mas eu tentava me apegar. A esperança é o Senhor, a esperança é o Senhor. Mas eu precisava romper em muitas coisas. Precisava tirar as escamas dos meus olhos para poder tocar na esperança viva que é Jesus Cristo. E o Senhor convida cada um de nós hoje a nos posicionarmos, a nos arrependermos, a buscar tirar as escamas dos nossos olhos. A palavra de Deus nos convida a deixar todo esse embaraço, E existe um lugar para nós deixarmos todo o embaraço. A cruz de Cristo é o lugar. É os pés da cruz. É o lugar de deixarmos todas as coisas. É o caminho de arrependimento. É o caminho a qual Jesus deixou para nós. E quando eu falo assim, aos pés da cruz, é todo dia mesmo. De joelho aos pés da sua cama, é rasgar o seu coração diante de Deus e deixar tudo
da mentira que você contou, que você, foi uma besteirinha. Não foi. De mentirinha em de mentirinha. Quando for ver, a sua bagagem está pesada. De pecados que te afastam mais ainda do Senhor. Que nos afastam do Senhor. Quando eu estava nesse estado, era muito mais propício pecar. Pobre da minha líder, coitada, né? Ô, minha líder, eu pequei. Fiz isso e de novo. E quando eu entendi as coisas que eu precisava deixar, quando as escamas caíram dos meus olhos de verdade, foi assustador. Ver quanto eu estava distante do Senhor. E o incrível é que o próprio Deus prepara o caminho e te leva para perto dele. É um Deus amoroso, um Deus cuidadoso, um Deus realmente de vida. Não fique achando porque alguma conferência ou uma camp acabou, passou, você voltou para o mesmo estado de frieza, de mornidão, que esse é o fim, não é o fim. Mas que hoje seja o início de um arrependimento verdadeiro, de um posicionamento pontual diante de Deus. Enquanto eu estava ali adorando ao Senhor, o Senhor falou algumas coisas no meu coração. Que alguns de nós realmente estamos nesse estado. Distantes, apáticos, doentes. E Deus, Ele é um Deus que cura, um Deus que liberta. E que essa seja a noite de você se derramar diante do Senhor. Amém? Como vencer a assídia? Como vencer a apatia? Como vencer a preguiça espiritual? Como vencer a apatia? Nós precisamos nos posicionar como guerreiros. Nós estamos em guerra constante. Por isso que nós precisamos estar sempre vigilante. No que falamos, onde andamos, com quem sentamos. Em guerra constante. A Bíblia é clara quando diz que Satanás está à nossa volta como um leão, te observando em cada detalhe. Ele é astuto. Em coisas que para você pode parecer bobagem, ele pega rápido e usa isso contra você. Se você não estiver no prumo. Nós precisamos carregar as promessas do Senhor a qual Ele deixou e declarar sobre as nossas vidas todos os dias. Isso é importante. Mas o mais importante é a decisão. Para que as outras coisas possam acontecer, a decisão ela é mais importante. É decidir hoje ter a sua vida transformada, a sua vida restaurada. Permitir que o Senhor entre no seu coração. A segunda é estar sempre em oração e jejum. É importante. É as ferramentas, uma das ferramentas a qual o Senhor deixou, né? E é tão importante. Estar em constante oração. Nos abster de alimento. E buscar nos aproximar mais de Deus. Meditar na palavra também é uma ferramenta de como vencer a assídia. Um relacionamento diário com Deus também é muito importante. Tiago 1:22 diz: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Quantos de nós chegamos aqui e ouvimos a palavra, entra do lado, faz todo sentido agora, né? Entra do lado, sai do outro. Nós deixamos a palavra fugir, não guardamos em nossos corações.
E em cada final de semana, uma palavra diferente. Posicionamento. E 0 posicionamento. Nós não botamos em prática. Foi. E não botamos... Eita, glória! Foi? Agora foi. Glória a Deus. Foi. E não botamos em prática a palavra pregada. As palavras que vêm diretamente do trono de Deus para os nossos corações. Então é tempo de despertar. Eu quero chamar a mensagem de louvor. Então é tempo de despertar. É tempo de agirmos. Essa palavra é uma palavra, como eu disse, para os nossos pais também. Que estão em casa, que acham, eu já sou maduro o suficiente. Eu não preciso estar em eventos, praticando nada dessas coisas. Só ir ao culto é o suficiente. Não é. Eu não preciso participar de uma célula. Também não é. Chegou o tempo de nos posicionarmos e sair desse lugar de apatia, de distância do Senhor. Esse lugar de mornidão. O Senhor olha para você e vê um propósito. Vê o propósito, vê os seus dons e talentos. Vê que você consegue ir muito mais longe. Deus é um Pai que acredita em você, que cuida de você em todos os detalhes. Que essa noite seja uma noite de recomeço na sua vida, de devocional com Deus. É tempo de deixar as coisas que te distanciam do Senhor. É tempo de se aproximar da sua liderança, de pessoas que te impulsionam a alcançar, a tocar a Deus. Jovens, você é forte, você é corajoso, você é capaz. O Senhor tem palavras de amor ao seu respeito, palavras de vida. É tempo de recomeçar, é tempo de se levantar e ir longe, percorrer jornadas com ousadia, lado a lado com o Senhor. Eu quero convidar você a ficar de pé essa noite. Não sejam só ouvintes, mas sejam praticantes. Busque e anseie mais do Senhor. Um amadurecimento espiritual. Pessoas que amam aquilo que Deus ama. Que têm zelo pelas coisas que o Senhor ama. Jesus, desde pequeno, estava ali no templo aprendendo o próprio Deus, gente. Desde pequeno, Jesus não deixou nenhum mal te roubar o seu propósito. Não deixe a assidia roubar o propósito a qual o Senhor te designou, a qual o Senhor entregou em suas mãos. Você é filho amado do Senhor e você tem um Pai que cuida e ama você, que te chama a ir muito longe, longe, longe ao lugar que o Senhor quer te levar. Chega de paralisia, chega de medo. Senhor, derrama ousadia neste lugar sobre a vida de cada um que está aqui. Em nome de Jesus.